dia, boa tarde, boa noite. Hoje o Radar Visão é diferente. Nós estamos aqui no Recife com um convidado especial para falar sobre um pouco da trajetória pública dele. Ele é servidor público, tem uma trajetória muito marcante, sobretudo com vários políticos que já passou aqui na capital pernambucana. Muito prazer receber aqui Marconi Múzio. Satisfação receber em nosso programa. Prazer é todo meu, Adriano. O convidado que teve que fazer vocês virem aqui, eu já peço até desculpa pela necessidade de ter deslocamento. Nada. Já assumindo um compromisso, de como eu já morei em Carpina, a gente, como você sugeriu aqui em off, a gente fazer um pequeno bate-bola e ficar um gostinho de quero mais para poder visitar e a gente continuar essa conversa no estúdio de vocês. E com certeza em breve a gente marca assim. Só que a agenda de final de ano é mais corrida. Aqui na nossa autarquia de Previdência, eu não consegui e combinei com a sua equipe que, se fosse possível, vocês virem aqui, ficaria mais interessante para essa agenda, mas que em breve, acredito até que em janeiro eu consiga. Bom dia, boa tarde, boa noite também para a sua audiência, para todos que o assistem. Já quando fui convidado, já vi que é bacana o programa, me sinto honrado de ter sido convidado. E agradeço a oportunidade de poder falar aí para seu público e, sobretudo, do seu público que é de Carpina, que é uma cidade que eu tenho muito carinho, que eu vivi ali dos meus 10 anos até meus 20 e poucos anos. E a gente vai falar mais sobre isso. Com certeza. Ainda tem muita gente que eu conheço, que é de lá, que mora lá, e de vez em quando eu dou uma chegada por lá. Muito bem. Olha, para quem não conhece ainda o senhor, a gente tem um público que alcança não só Carpina, mas a região inteira. E o senhor, por ser carpinense, e está sempre em destaque, sobretudo trabalhando com lideranças políticas. Hoje trabalha aqui na Prefeitura do Recife, por um cargo indicado pelo prefeito João Campos, que é muito conhecido também. Mas tem pessoas que talvez não conheçam o senhor. E quem é o senhor para nosso público? Eu sou filho de um engenheiro do DR. É uma história interessante, a minha, pelo menos para mim. E como é que a gente vai bater em Carpina, né? Então, eu sou filho de um engenheiro do DR que é cearense. Então, esse cearense, por uma designação do destino, vai estudar na Paraíba, na cidade chamada Bananeiras, que hoje é uma cidade relativamente conhecida, que se tornou a Gravatar da Paraíba. Mas lá tem um colégio agrícola, internato, de muita qualidade, onde muita gente do Nordeste ia estudar. E meu pai sai do Ceará com 13 anos de idade, por aí, 13, 14 anos, e foi estudar em Bananeiras. E lá meu pai começou a se tornar um bom aluno, e naquela época chamava ginásio científico. Ele, quando entra no científico, ele se torna professor do ginásio. Então ele virou professor da Universidade Federal da Paraíba, era uma escola agrícola vinculada ao UFPB. E nesse meio tempo ele começa a namorar minha mãe, que é de uma família tradicional da Paraíba, a família Ramalho. A família Ramalho, lá da região do Brejo, em Bananeiras. E como eu tinha dito a você, era alunos de todo o Nordeste, Maranhão, Ceará como ele, e Pernambuco também. Então, tinham 3 irmãos que eu até os conheço até hoje, ainda tem alguns deles, um deles ainda é vivo, que eram recifenses pernambucanos e ficaram puxando a brasa para a sardinha deles, para meu pai vir para Pernambuco. Mas não só vir para Pernambuco, era para vir para Pernambuco para deixar de ser professor e se tornar engenheiro. Porque meu pai, depois que terminou essa escola agrícola, foi fazer engenharia em Campina Grande e formou-se em engenharia. E se não tivesse tido essa pressão dos irmãos, são 3 irmãos, talvez ele não tivesse vindo. Mas eles ficavam, rapaz, você fez a faculdade para ser engenheiro, não fez a faculdade para ser professor. E aí ele aceitou esse desafio, passou no concurso do DR, eu acredito que aí estou falando em 69, 68, alguma coisa assim, e veio ser engenheiro do DR em Pernambuco. Meu pai tem uma característica de não gostar muito de grandes centros, de morar em grandes centros. Então, já começou pelo sertão com algumas estradas, etc. E quando se casou com minha mãe em 72, eles já casaram e vieram morar em Pernambuco. E naquela ocasião, Carpina já. 72, 73, que foi o ano que eu nasci. Então, a gente morou em Carpina, eu nascido ali em Carpina, eu nasci em Palmares por uma obra que ele estava cuidando, e com poucos meses fui morar em Carpina, já naquela famosa beira da pista, uma casa que eu cheguei a morar 2 vezes nela. As margens da PE 90. Hoje somente, praticamente, eu passo por lá
algumas vezes, praticamente você só vê lá comércio, clínica. Aquela clínica, inclusive, de hemodiálise é uma das casas que eu morei. E vizinho a ela, acho que tinha um colégio que hoje é outra coisa também. Tinha alguns. Eu me mudei, eu já me morei naquela casa. Aquela casa foi a que eu morei em 70 e pouco. Mas aí meu pai fez uma aventura de pedir uma licença no DR. Meus irmãos já eram nascidos gêmeos. E a gente passou 7, 8 anos, alguma coisa assim, fora de Pernambuco. Moramos no Sergipe, moramos no Ceará e voltamos para Pernambuco. E eu lembro, já tinha ali meus 9, 10 anos, que meu pai não queria morar em Recife de novo. A opção seria eles voltar para o DR, mas morar em Olinda ou em Carpina. Carpina novamente venceu. Meu pai tinha um coração também por Carpina. E já tinha sido lá sócio do clube de campo, tinha sido envolvido com a maçonaria em Carpina. Então voltamos para Carpina em 83. E aí a gente teve essa 8, meus irmãos, 10 anos, essa fase de final da infância, início da adolescência, toda em Carpina. Estudamos, como a gente tinha falado aqui anteriormente, no Colégio Novo, né? Colégio Novo. João Cavalcante Petribuco. Devia ser novo na minha época, em 83, hoje não é mais. E depois fomos para o Salesiano, eu e meus irmãos, depois viemos começando a estudar em Recife. Então foi essa a relação que a gente criou com Carpina. E de vez em quando eu vou lá, como eu te falei, e tenho uma lembrança muito positiva, muito boa dessa fase da vida, que é essa fase de crescimento, de aprendizado. E o Salesiano, por exemplo, eu tenho uma referência muito positiva. Eu fiz quinta, sexta, sétima e oitava, que não se chama mais assim, séries. Agora são anos, né? Anos. Mas enfim, eu fiz lá e tenho amigos até hoje de lá, e tem uma referência muito boa de professores. Eu me lembro da turma os que me conhecem e os que ainda não me conhecem, de Carpina ou da região. Porque na região tinha muita gente estudando no Salesiano. Eu lembro de um ônibus... Era um colégio de referência. Era, o ônibus de Nazaré da Mata, o ônibus de Limoeiro. A minha esposa, ela era uma dessas alunas do Salesiano. Do Salesiano que vinha de Nazaré. A gente não começou a namorar nessa época, a gente começou a namorar 10 anos depois. Uns 10, 12 anos depois. Mas se conheceram no Salesiano? Mas nos conhecemos lá. Para mim é a paixão à primeira vista. E aí tinha dessa região, então tem uma lembrança muito boa, a professora auxiliadora, que era professora de história, era diferente também, né? E eu lembro que essa diferença me chocou um pouco quando eu vim para Recife para estudar no Contato, preparativo para o vestibular, um colégio de excelente qualidade, mas culturalmente muito diferente. Você tinha 100 alunos numa sala, onde você não chamava o professor de senhor, onde o professor não sabia seu nome. Então eu vinha no colégio de padres, colégio religioso, no qual todo mundo sabia o nome de todo mundo, os professores chamavam pelo nome, tinha uma certa formalidade, não era tão exagerada, e qualidade também. Então o professor Dejaí, de geografia, Joel tem sido professor de inglês, não sei se a turma da antiga aí do Salesiano vai se lembrar, auxiliadora, que não sei se é professora até hoje, enfim, o famoso seu Robério, que não era padre, mas era irmão e era coordenador do colégio. Então são lembranças muito positivas. A gente tinha uma característica lá em casa, Adriano, que era interessante. Nós somos 4 irmãos, 4 filhos, sendo 3 homens. E meus 2 irmãos são gêmeos, com 2 anos a menos que eu. Então é muito próximo. É como se a gente quase tivesse a mesma idade. E minha irmã mais nova. O que é que isso fazia? Fazia com que nossos amigos fossem todos lá para casa. Porque se chegasse um único elemento, já tinha 4. Então minha mãe nunca se incomodou com bagunça, com muita gente lá em casa. E essas casas sempre foram casas grandes. Jogava bola, era sempre vôlei, bola, tudo sempre foi lá na minha casa, com esse grupo de amigos, alguns que a gente se mantém amizade. A amizade se mantém até hoje, não sei se alguns a gente vê mais, outros a gente vê menos. E nisso é uma memória muito afetiva, muito boa que eu tenho de Carpina até hoje, muito carinho, Carpina cresceu muito, né? Cresceu demais. Comercialmente. Ela não era um centro comercial na minha época, 83 ali e tal. Um dia desse eu me lembro, agora dia desse mesmo eu fui fazer uma compra na Casa Bahia, que era antigo Lenhadores. Que eu ia para os bailes no Lenhadores e tal. E aí eu perguntei ao vendedor onde ele morava. Ele disse, não, mora em Recife. Eu disse, engraçado, na minha época, você saía de Carpina para Recife para trabalhar. Não tinha essa de lá para cá. Verdade. Hoje deve ter muita gente que não mora em Carpina e trabalha em Carpina. Muito bem. O senhor falou aí sobre a questão do Salesiano e recentemente eu entrevistei um jornalista carpinense também, radialista carpinense, não sei se o senhor chegou a conhecer, Ramos Calói.
e ele Sim. tem uma gratidão muito grande também pela escola salesiana. Inclusive, quem estiver assistindo e não assistiu ainda essa entrevista com Ramos Calói, eu convido a vocês a assistir, porque Calói foi um cara que trouxe. Ele trouxe a rádio para o salesiano, aprendeu muita coisa lá e trouxe para lá também essa relação da comunicação, entendeu? Ele foi o primeiro a levar o show de calouro para o centro, tirou do Salesiano, levou para o centro de Carpina. Então, assim, ele tem uma gratidão muito grande, porque tudo que ele aprendeu teve como base o Salesiano. E ele hoje é uma pessoa bem estruturada, graças a essa relação com os padres do Salesiano. Isso é muito bom. E não é o primeiro testemunho, são vários testemunhos que a gente acompanha de pessoas que têm essa relação mesmo com a escola Salesiano. E isso é muito bom. E aí, né, durante esse tempo, o senhor veio para morar em Recife depois? Foi. Aí a gente começa a necessidade de estudar, primeiro nesse contato, que era um colégio muito preparatório, muito índice de sucesso no vestibular. Como filho de engenheiro que eu era, tinha o desejo de ser engenheiro também, mas pensava numa engenharia diferente, pensava em engenharia mecânica, elétrica, alguma coisa desse tipo. E aí acabei tentando vestibular para engenharia eletrônica. E passei. Passei na Universidade Estadual, passei na Universidade Federal. Nessas tentativas, tinha um projeto de poder fazer em Campina Grande também. Eu cheguei a me inscrever em vestibular, uma possibilidade de fazer fora de Pernambuco, mas o próprio vestibular de Campina Grande eu não realizei. Eu já tinha passado aqui nas duas, eu disse, não, vou ficar por aqui. Engenharia? Engenharia eletrônica. Eletrônica. E comecei a fazer o curso de engenharia eletrônica na Universidade Federal, ainda morando em Carpina. Então a gente aqui ficava, nessa época, acho que era um pensionato que eu morava com meus irmãos. O que eu digo até hoje aos amigos meus, que me dava uma vantagem competitiva muito grande. Eu vou explicar por quê. Porque eu morava em Carpina, então meu ciclo de amizade, meu lazer era em Carpina. Então de segunda a sexta era trabalho, entre aspas, era estudo. Então eu morava no pensionato, tinha lá os espaços de estudar, eram 8, 10 pessoas que moravam nesse pensionato, a maciça maioria estudante. Então quando não estava em aula, estava dentro do pensionato estudando. Era estudo por cima de estudo, estudo, estudo. Mas eu comecei a perceber, e tem até um amigo que eu acho que ele não sabe disso, e se assistir aqui vai descobrir, que era um colega contemporâneo de Salesiano, que é Zeca. Ele é engenheiro eletrônico, irmão da professora Ivone, foi minha professora, infelizmente já falecida precocemente com câncer, que ele sempre foi uma referência para mim, com número, cálculo, etc. E eu acho que ele não sabe dessa história, eu nunca tive a oportunidade de contar a ele, mas se ele tiver a oportunidade de assistir o seu programa, vai saber hoje. E numa dessas voltas de Recife, Carpina, no famoso 1002, nós vimos batendo papo e Zeca tinha se formado em engenharia eletrônica. Eu acho que eu era estudante de engenharia eletrônica e eu insistentemente perguntei a ele se ele precisava ser engenheiro eletrônico para ter aquele emprego que ele tinha naquele momento. E na primeira pergunta ele disse, não, mas engenharia eletrônica abre muita mente e tal. Aí eu perguntei de novo. Aí ele, não, mas abre muita mente, sim, mas eu estou perguntando objetivamente. Você precisava ser engenheiro eletrônico para ter esse emprego? Da terceira vez ele não me respondeu. Aí eu estou entendendo a resposta como não. Eu, pelo menos na minha cabeça, pensei assim. E o que eu soube do notícia que eu tive de Zeca é que ele hoje é um empreendedor, se eu não me engano, em Carpina. Uma loja Zeca da Zemico? De material de suprimento. De suprimento. Deve ser o mesmo. Zé Micro, você falou? Micro. Fundadores. É. Rapaz, eu conheço o Zeca demais. É isso mesmo, né, Valdir? Tem que contar essa história aí. Rapaz, olha, encontrei ele recentemente, ele disse que acompanha o nosso podcast. Um abraço para Zeca e a gente não Por sabia. sinal, um abraço pro meu amigo Zeca. Excelente eu sempre fui um excelente aluno, sem nenhuma modéstia, sempre fui um bom aluno, a minha história de vida comprova isso. Mas em alguns momentos eu me recorri a Zeca como professor particular. E ele chegou a me dar aula na casa dele. E aí é um negócio que a gente sempre falava, é uma família exemplar, genial. Eles são todos estudiosos, todos inteligentes. A professora Ivone Química. Tinha um irmão que era médico do Exército Aeronáutico, uma coisa que chegou a dar aula no Salesiano também, que eu não lembro o nome, e o próprio Zeca. Então ele vai ficar sabendo aí dessa história que ele me influenciou de alguma forma. E aí quando eu vi, poxa, eu gosto de estudar, gosto de números, mas eu também quero ter uma oportunidade interessante do ponto de vista de remuneração. E eu estou vendo que engenharia eletrônica, para a realidade do Nordeste, naquela ocasião, mais que hoje, precisa de um desenvolvimento econômico maior. Então, provavelmente eu não vou arrumar emprego especificamente de engenheiro eletrônico, ou vou ter que sair da região, e eu sou bairrista. Eu sou meio fanista, eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui.
Eu sou filho de uma paraibana, um cearense, nascido em Pernambuco, criado em Pernambuco. Então, não tinha nunca nenhuma pretensão minha foi sair daqui. Então, eu disse, ó, não é, acho que não é esse o caminho. Além do que, eu fazia uma outra avaliação que é o custo-benefício. O que você precisa estudar no curso de engenharia eletrônica é muito puxado. Então, assim, para estudar tanto assim, eu prefiro outra coisa que possa me arrumar um emprego aqui, que possa também me dar uma condição boa de vida, que eu acho que não é problema algum, ao contrário, eu acho que todo mundo deve almejar isso e tem legitimidade a almejar. E com meu pai eu aprendi que o caminho, para quem não tem herança, para quem não tem essa condição deixada por alguém, infelizmente ou felizmente, só tem um caminho que é estudar. Existem outros hoje, empreender e tal, mas um mais certinho ali para você ter sua condição, sua dignidade, é estudar, e foi o que a gente sempre fez lá em casa. Então, quando eu percebi isso, e até hoje, depois de passado, eu noto o reflexo, meio que engenheiro de obra concluída. Para analisar um cenário depois que ele aconteceu, fica mais fácil, você já tem os elementos prontos ali. Aí eu percebo que sempre fui um bom aluno na universidade também. Aí percebo que nesse período que eu começo a identificar isso, minhas notas já não começam a ser tão excelentes como eram. Já era um reflexo dessa desmotivação pelo futuro não mercado. Não garantido. Não garantiu o mercado. Aí eu disse, rapaz, tem um negócio interessante que são concursos públicos, e no primeiro momento você vai buscar ali uma estabilidade, primeiro de não ser demitido, né? Estabilidade no emprego, um salário razoável. Eu disse, ó, eu tenho uma capacidade de estudar, tem concurso, vou começar a estudar para concurso, que eu acho que é um caminho. E tive, eu diria, até sorte, em alguma medida, de passar na primeira tentativa real mesmo que eu fiz o concurso para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Que ano? Em 1995. 95. Eu tinha 21 anos quando fiz a prova. Bem jovem. Bem jovem. Entrei com 22. Na verdade, eu fiz a prova em janeiro de 25 e comecei a estudar em 94, desculpa, em janeiro de 95. Comecei a estudar em 94. Fiz a prova no janeiro de 95. O tribunal tinha uma necessidade muito imediata. No dia 15 de março de 1995, eu comecei a trabalhar. Poucos meses de aprovação. Agora eu fiz 30 anos de tribunal, mas comecei muito novo, né? Comecei com 21 para 22, então com 51 para 52 eu fiz esses 30 anos. E uma questão, Adriano, que eu falei agora no nosso encontro de final de ano, sobretudo num país como o nosso, é que a gente fazer o que gosta é muito bacana também, Bom, é ótimo até. Sim. Mas muitas das vezes, pelas realidades impostas, sobretudo a nossa econômico-social, você tem que aprender a gostar do que faz. Verdade. Então, Verdade. porque você aprendendo a gostar do que você faz, pode lhe dar uma condição melhor e até você voltar a dizer, agora que eu tenho uma condição boa, eu também vou fazer o que eu gosto. Eu fiz uma comparativa, um dos nossos diretores fez uma tocada de violão no encontro do nosso final de ano, agora, semana passada, e eu fiz isso aí, ó. Nosso diretor é Joaquim, o nome dele, ele, se fosse para fazer somente o que gosta, ele iria só tocar. Mas ele não, decidiu fazer um concurso, é auditor da prefeitura, hoje está como nosso diretor. E ele é a prova viva de que ele aprendeu a gostar do que faz, porque ele é um excepcional profissional, ele é bem visto por todos os pares, por os colaboradores. E se fosse somente só fazer o que gosta, ele não seria servidor, seria só músico. E aí ele hoje tem a oportunidade também, com a condição que tem de estar empregado, de ter aprendido a gostar do que faz, de ter uma entre aspas, profissão paralela, que ele lançou um álbum recentemente, foi até o mote lá da nossa conversa. Então eu aprendi isso, de que a gente tem a necessidade, e acho que é um caminho para felicidade até, de dizer assim, de tentar, eu vou gostar do que eu faço, aprender a gostar do que eu faço. Quando eu passo no concurso do tribunal, eu fazia engenharia eletrônica, e o Tribunal de Contas, à época, hoje já mudou, tinha 4 cursos superiores que eram mais interessantes para o tribunal, que era contabilidade, economia, administração e direito. E na minha cabeça, naquela época, de engenharia para direito era muito distante. Depois até fiquei sabendo que não, que muitos ex-engenheiros ou engenheiros fizeram direito e que o raciocínio lógico da engenharia ajuda para o raciocínio lógico do direito. Mas na época eu botei isso na cabeça e disse, eu vou para administração de empresas, que é o que eu me formei. Mas como a vida também tem imprevisibilidade, eu fui começar a fazer o curso de administração na Universidade de Pernambuco, na FECAP, né, Faculdade de Ciências e Administração de Pernambuco, que até hoje existe uma excelente
escola de administração. E na minha mente, naquela ocasião, eu ia para descambar para a área de números, administração financeira, pós-graduação em administração financeira, coisa do tipo, pensava eu. Quando eu entro na universidade, eu começo a descobrir uma certa vocação que eu enxergo em mim e acho que tenho de lidar com gente, de lidar com pessoas, de lidar com... Bom. Gosto, adoro. Tem a ver até com política, com relação, com câmara, seja o que for. E aí, porque eu estava falando isso também nesse final de ano, desse balanço final de ano. Tem gente, e não tem problema nenhum nisso, que não gosta tanto. Gosta de lidar com coisas, gosta de lidar com bichos. O ruim é quando você não tem essa habilidade e pensa que tem ou acha que tem. Então eu gosto de lidar com coisas, eu gosto de lidar com bicho e penso que lidar com bicho é igual a lidar com gente. A gente tem, aí vem assédio moral, vem um bocado de confusão que a gente tem. É diferente. Que a gente tem conhecimento. Totalmente diferente. Então quando eu descobri que gostava de lidar com gente, eu disse, rapaz, tem um negócio interessante. O curso de administração, o Conselho Regional, até um amigo meu como presidente, ele vai achar ruim. É um curso que ensina tudo e não ensina nada. Vou explicar, para não ser mal interpretado. É um curso muito abrangente. Então é muito comum que você aprende muita coisa, um pouquinho de cada coisa dessa do curso, tem várias áreas que você pode atuar. Por exemplo, te falei agora de recursos humanos, né, gestão de pessoas, mas se você quiser na área da administração, você pode atuar com logística, que é uma coisa hoje fenomenal, que é essas entregas aí, tudo isso tem logística por detrás. Como é que o Mercado Livre, ou seja lá quem for, ou a Amazon entrega nessa velocidade e tal, o que está por detrás disso é uma engenharia de logística, fila de uma égua, que é a administração também vê isso, então de A a Z financeira e por aí vai. E eu comecei a vislumbrar essa questão da gestão de pessoas como uma área que eu teria interesse em atuar. E aí já fui, só para concluir, aí o que é necessário no curso de administração? Você aprende tudo, não aprende nada, de um tom de brincadeira. É necessário que você se especialize, ou pós-graduação, ou mestrado, ou mercado. Ou vai buscar. Ou vai ao mercado, ou se você não aprender, porque como é muito abrangente, você aprende um pouquinho de tudo. Aí você vai saber fazer mesmo e se especializar na prática área. Ou com formação. Eu, no caso, na própria universidade, eu fiz uma pós-graduação em gestão da capacidade humana e no ano seguinte aproveitei o embalo, fiz um mestrado em gestão pública, mas com foco em liderança, em desenvolvimento gerencial no serviço público. Foi o meu mote de pesquisa. E fui tendo a oportunidade depois disso, ou durante isso, a assumir cargos de chefia no próprio Tribunal de Contas. E é um grande exercício, porque a teoria, eu sou um grande defensor dessa teoria sem a prática, ou a prática sem a teoria também, eu acho que são muito complementares. Perfeito. Então eu tive a oportunidade de começar a assumir cargos dentro do tribunal para exercitar um pouco dessa formação, né? Então saí lá da engenharia eletrônica para a administração e a história do gostar do que faz, eu me apaixonei pelo curso de administração, me lembro de coisas até hoje, me formei em 2002. Eu era um pouquinho mais velho, como eu já era do Tribunal de Contas, já era meu segundo curso, embora eu não tenha me formado no primeiro, a minha turma de faculdade era entre 5, 6, 7 anos mais nova que eu. Então em 2002 eu me formei, mas já faz mais de 20 anos. E foi um negócio que eu gostei de fazer, me apaixonei ali pelo curso de administração e depois descambando para essa especialização em gestão de pessoas, gestão de gente, liderança e por aí vai. Muito bem. E a gente já acompanha um pouco da sua história, vê a questão da base familiar, o que é importante, né? Você com 21 anos já foi fazer concurso, já procurou faculdade, já procurou ter uma profissão, já estava preocupado, bem jovem, já estava preocupado mesmo com o futuro. Isso é muito bom. Você falou uma questão interessante da família, da base familiar, né? Então, base familiar. Meu pai era um cara que ele dizia isso, que virou gente depois que o pai dele colocou ele dentro de um trem e foi levá-lo para essa escola que eu falei em Bananeiras. E era o estudo que fez ele ter a oportunidade na vida. Então, meu pai sempre foi um grande exemplo para nós lá em casa. E aí eu conto com orgulho. Meu pai, ele passou no concurso, eu falei, ele era engenheiro do DR, mas também era professor da UPE, da Universidade de Pernambuco. No primeiro momento em Nazaré da Mata, lá ali pertinho, mas no final da vida dele, ele, antes de falecer, ele foi transferido aqui para a Politécnica, a Escola Politécnica, e ele era professor de solos, que era a especialidade dele. E aí uma coisa que marcou muito, eu hoje estou com 52 anos de idade, foi ter visto meu pai ser aprovado nesse concurso com 50 anos. E eu tenho essa memória, Adriano. E é um orgulho. Grande. Eu tenho essa memória de lembrar do meu pai trancado,
essa casa que eu te falei, que vocês lá em Carpina conhecem, que é a clínica de hemodiálise, ao lado dela tem uma casa de beirandá. E eu tive uma coincidência grande, eu já tinha morado nessa casa em 73, 74, quando voltamos para Carpina, morando na casa vizinha. E em determinado momento a gente se mudou para essa casa de beirandá, que hoje foi um colégio já, não sei se mais é mais um colégio, é do lado da clínica da hemodiálise. O primeiro andar era o quarto de meu pai e o quarto da minha irmã. Eu me lembro de meu pai trancado nesse quarto, estudando, com 50 anos de idade. E ele passou por ele colocado nesse concurso. É uma grande referência você ter esse exemplo dentro de casa. Perfeito. E que deu certo, né? E que dá certo. Dificilmente não dá. Eu falei aqui que contei com a sorte de passar no primeiro concurso que eu fiz. Mas eu gosto também de usar uma metáfora bem interessante, que é assim, o esforço, a sorte, ela é interessante, ela não é determinante, mas ela é interessante, mas ela acontece mais vezes no mais esforçado, tá? A metáfora que eu faço é assim, o goleiro bom, ele é bom, mas de vez em quando não custa nada pro goleiro bom o cara bater a bola na trave na hora do pênalti. Ele Perfeito. é bom, mas ele não chegou na bola, Perfeito. mas aí ele teve Perfeito. fator sorte. Então tem sorte, mas também o esforço. Não quero tirar o mérito de ninguém que se esforça. E aqui na Previdência, eu estou aqui desde 2023, depois a gente pode falar sobre isso quando o prefeito me convidou para cá. A gente, como dirigente, como membro de alguns colegiados aqui, a gente precisa ter certificação. É necessário que tenha uma comprovação da qualificação. São exigências do Ministério, etc. E aí, esse final de ano, eu fiz uma prova para obter uma certificação e outra certificação, ao invés da prova, eu decidi fazer um curso, que é uma opção que é dada pelo Ministério. Um curso de 100 horas, um curso relativamente puxado, etc. E me veio essa memória do meu pai, eu vou lhe explicar por quê. Porque esse curso, por ser 100 horas, em alguma brechinha minha aqui, eu vou ali, assisto, são 15 módulos, aulas ali rápidas, para você poder encaixar na sua agenda de 15, 20 minutos, mas eu assisto em casa também, em algum momento. E aí, minha filha tem 20 anos, é estudante de biomedicina na Federal, e aí eu disse, poxa, como deve ser bacana uma filha, como foi para mim, ver o pai com 52 anos sentado numa cadeira, Perfeito. assistindo aula, tendo que aprender, porque no passado recente era assim, não, já está empregado, já está tudo resolvido, não precisa estudar, já está formado. E a gente hoje, meu pai dizia isso naquela ocasião, era meio que visionário, hoje é lugar comum. A velocidade das informações e do conhecimento, tudo muda. Mas naquela época não. E eu tive essa lembrança bem, bem forte na minha vez, assim, poxa, minha menina passou, estava um dos quartos lá em casa, é um escritóriozinho, ela vendo o pai dela, não sei nem se era no final de semana, enfim. E ali, ela também estudante ainda, né? Com o cara, 52 anos, tá lá com a bunda na cadeira, me desculpa a expressão, mas se esforçando para ter, quando ele poderia nem estar mais preocupado com isso. Verdade. Pela fase de vida, pela condição do emprego, seja o que for. Então, quando você falou na base familiar, é muito importante e trazendo para o mundo corporativo, seja ele público ou privado, no meu caso, eu sempre fui servidor público desde os 21 anos de idade, mas serve para ambos os ambientes. Eu sou da escola e da corrente que defende que a liderança se dá pelo exemplo. Então, é muito difícil você convencer a pessoa a fazer um negócio que você está pedindo se você não for capaz de fazer. Isso serve para nossas casas também, entendeu? E as gerações hoje é assim, pai, meu filho não anda descalço, mas o senhor anda. Mãe, não é a senhora anda. Então, eu tenho uma tia minha que diz isso, que nunca gostou de andar de sandália. Sabe o que a gente chama? Antigamente chamava japonesa, havaiana. Aí disse que quando os meus meninos nasceram, ela conta isso até hoje, eu passei a usar sandália para poder cobrar deles. Então, Adriano, a gente hoje, eu acho que no mundo corporativo também não é diferente. Você pode até conseguir, né? Aquela velha história que eu acho que está cada dia mais defasada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode até conseguir, mas o resultado dele é muito mais efetivo, é muito mais eficaz e eficiente se você convence pelo exemplo. Tem uma frase, se eu não me engano, é de Charles Darwin, que diz assim: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento tua fala seja tua prática. Eu acho que cabe exatamente no que você está falando. Um amigo meu teve a oportunidade de... Gente da Petrobras teve a oportunidade de ir no Japão. E ele disse que o oriental, eles têm até um gesto, eles têm uma coerência muito maior que o ocidental entre o que pensa, não é nem só o que fala. O que pensa, é esse o gesto. Pensar, falar e agir. E já cá no Ocidente a gente pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Verdade. E a gente
é da nossa natureza cultural. E Cultura. agora, eu acho que o primeiro passo é identificar que a gente tem essa característica e o segundo é tentar mudar. Mudar. Por quê? Porque, e a gente perceba, é muito comum quando você chega para algum amigo, ou colaborador da equipe, ou par, ou chefe, mas tu fizesse isso. Não, mas é diferente. Aí sempre no seu caso é diferente. O outro tá errado, mas quando é no seu caso não é diferente, aí tem uma justificativa para lá, para cá. Você não, é tudo, é cultural, né? Você tá puxando. Tem outro amigo meu que diz assim, essa linha, a linha da ética, digamos ela. Quando o caso é com a gente sempre dá uma esticadinha nela. Assim, não, mas aqui ainda cabe. E aí é você ter essa autocrítica, ter esse cuidado para não estar afastando essa linha quando é o caso nosso, né? Não, tem que ter o mesmo rigor que tem. E eu acho isso, às vezes eles, não, mas aí é diferente. No meu caso é diferente por causa daí, tem 3 ou 4 justificativas que aquela pessoa que você criticou no passado também teria. Então, não é fácil. É um exercício para mim. Como eu penso, Adriano, com relação a todas as virtudes humanas, eu acho que as virtudes humanas, elas as pessoas têm mais ou menos aquelas características, mas se você não as alimenta, você tende a não mantê-las. Simpatia, bondade, seja qual for. Então você tem que estar alerta para humildade, seja qualquer delas. Se você já tem, mas você precisa estar alerta para estar toda hora empatia, por exemplo. Empatia é uma das grandes características humanas, que é saber sentir, tentar se projetar na realidade do outro. Importantíssimo. É fundamental na vida de cada um a questão da empatia. Muito bem, meu amigo. Nós estamos conversando aqui com Marconi Múzio e a gente vai conversar sobre vários assuntos, né? Já conversamos sobre um pouco da trajetória dele no município de Carpina, que isso é muito bom. Nosso podcast fica em Carpina, a gente quer resgatar de fato essas histórias de pessoas que passaram por Carpina, que contribuíram com Carpina e que hoje, assim como o senhor, é bem sucedido, entendeu? Que tem sua história marcante. O senhor falou aí do antigo Lenhadores, que as pessoas que tiveram a oportunidade de ter um momento ali no Lenhadores ficou marcante, na verdade. Então a gente também, nosso radar visão, é procurar as histórias assim como a sua. Isso é muito interessante. E aí a gente vai aprofundar mais, vai falar agora um pouco sobre a questão política, né? Como foi a sua entrada na política? O senhor é servidor público, concursado, teve seu mérito, mas chegou um período que teve relações políticas. Qual foi a sua primeira relação política? Antes de responder diretamente, objetivamente, Adriano, só fazer um preâmbulo que eu já tento falar daqui, antes da gente conversar, que em certa ocasião, um dos primeiros cargos que eu assumi fora do tribunal, um órgão de tribunal de contas, um órgão de controle, eu sou analista de controle externo lá, mas ele permite, na sua lei orgânica, que determinado quantitativo de servidores possam ficar à disposição de outros órgãos. Tem colega que está na Assembleia Legislativa, tem colega que pode estar à disposição do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado. Por exemplo, o equivalente no Estado à nossa Previdência é a FUNAP. O diretor de investimentos lá é um colega, Francisco, é um colega do Tribunal de Contas. Então, isso tem um limite, né? Existe na lei lá um limite, salvo engano é 5% do quadro, alguma coisa assim. Então pode, mas tem um limite. E aí, numa das primeiras experiências dessa, tinha um colega que já tinha saído antes, e eu dizia, não rapaz, eu não tenho como te responder isso, tal, perceba que eu sou um técnico. Aí ele disse, não, você foi somente técnico, hoje você é um tecnolítico. Você é um técnico que precisa de uma visão política. Não está mais lá dentro do tribunal somente como órgão de controle. E eu no momento ainda resisti e hoje eu entendi plenamente do que se trata. Eu não sou filiado até hoje, mas eu tenho uma relação com os governos do PSB. Foi o governo do PSB que me convidou em 2011, eu vou lhe contar essa história. E você precisa, na minha visão, ter um alinhamento com o que pensa aquele partido. Por mais técnico que eu seja, como é um convite para assumir cargos de confiança, eu podia optar por não, mas como eu concordo com a visão política desse partido, eu, mesmo sem me filiar e mesmo sem ter nenhuma pretensão político-partidária, quando você fala de Carpina, sabendo da minha participação nos governos do PSB, alguns amigos da antiga já, você tem que voltar para Carpina, tem que ser prefeito de Carpina. Eu não tenho esse desejo, eu não tenho essa pretensão. Acho que existe um custo, outras pessoas têm maior vocação para isso do que eu acho que eu tenha. Eu gosto dessa participação minha
como um técnico dentro da política, portanto, um tecnolito, como eu falei, eu acho que é suficiente para me realizar e para me satisfazer. E também não é egoísmo, não. Também é suficiente para ajudar a sociedade. Eu também sei do papel que eu tenho. E estando fora do tribunal, eu acho que até nos cargos que eu consegui assumir é mais palpável, não dizer que é só mais efetivo, é mais palpável essa ajuda à sociedade. Porque o tribunal é um órgão de controle que, por exemplo, ele pode corrigir rumos da gestão do prefeito de Campina, do prefeito do Recife, do governador do estado, seja quem for, mas é uma ação menos direta. Quando você está no executivo, é ação direta da gestão pública. Então, o que aconteceu foi que um colega do Tribunal de Contas, que era cargo comissionado, somente cargo de confiança no Tribunal de Contas, ele virou o presidente da Impetu em 2011. E a Impetu, naquela ocasião, ela não tinha um sistema de controle interno bem estruturado. Na verdade, não existia o sistema. E aí, na ocasião, ele pensou no meu nome para que eu criasse a controladoria interna da Impetu. E eu fui. Então, foi a primeira... Já tinha acontecido de vários outros colegas. Houve, em Pernambuco, há uma coincidência. Eduardo Campos, o saudoso e finado Eduardo Campos, ele tinha muitos amigos da época do movimento estudantil que são auditores do tribunal. A esposa dele é auditora do tribunal. Então, por uma coincidência, ele já tinha dentro do tribunal, muito antes de pensar em ser governador, vários amigos, vários correligionários, eu diria até. Então, quando o Eduardo vira governador do estado, ele puxa algum desses colegas para trabalhar na equipe dele. Por exemplo, Danilo Cabral, que foi depois candidato a governador, foi secretário de Educação. Paulo Câmara foi depois governador, foi secretário de Administração. Geraldo Júlio, que foi prefeito, foi secretário de Planejamento. E Milton Coelho, eu não lembro agora exatamente qual foi a primeira secretaria. Então, vários colegas desses. E esses colegas foram chamando outros. Por exemplo, Paulo Câmara chamou um outro colega para ser seu secretário adjunto. Chamou um outro colega para ser o presidente da Fundação de Previdência do Estado. Então, meio que um efeito em cadeia, de novo limitado àquele quantitativo que eu te falei há pouco. Não podia passar daquele número. Nessa primeira leva eu não fui. Estava lá no tribunal, na escola do tribunal, fiquei por ali. No segundo governo de Eduardo, ele reeleito, quando ele mexe, esse amigo vai para Impetu e ele diz que não, mas eu desconfio muito que houve um sopro. Quando eu te falei que fiz mestrado em gestão pública, um dos colegas de mestrado, tem vários colegas do Tribunal de Contas, foi Paulo Câmara. Nós fomos colegas de mestrado. Estudaram junto? Fizemos mestrado juntos. E Paulo Câmara é um excelente profissional, excelente gestor, excelente quadro do Tribunal de Contas, hoje presidente do BNB. Eu citei Paulo Câmara muito antes de imaginar, inclusive ele, que seria governador do estado, como agradecimento na minha dissertação. Por quê? Ele e mais dois colegas, Juliana e Alan Davis. Porque eles três foram os três primeiros que terminaram. Então eu me socorri dos que já tinham defendido a dissertação para me ajudar. E esses três eu meio que aperriei, me abusei um pouco da boa vontade de todos. E me senti na obrigação de agradecê-los. Eu tenho isso até hoje na minha dissertação. Agradecimento a Paulo Câmara, Juliana Montenegro e Alan Davis Souto. Essas três figuras. Muito antes de imaginar qualquer possibilidade dele ser governador. E que acho que nem secretário era ainda. Então, no segundo governo, eu estava falando de Paulo Câmara, porque esse amigo que assumiu a presidência da República, será que esse amigo que assumiu a presidência da Impetu, ele disse que foi pegar o telefone de alguém, viu meu nome e lembrou-se de mim. Mas eu fiquei sabendo depois que, na verdade, foi Paulo Câmara que soprou. Marconi, né, teu amigo, tal, porque tem um bom quadro, tal, pelo menos na avaliação dele, eu acho. E aí... Que história boa. Então, e aí me convidou para ser o controlador, eu topei. Era um desafio grande na época, porque, infelizmente, tinha acontecido alguns problemas de prestação de conta, aquela história de shows, que teve com o Ministério. A transição um pouco antes de terminar o governo de Eduardo Campos, tinha tido uns problemas sobretudo relacionados a shows, de uns convênios com o Ministério do Turismo, sobretudo em Pernambuco e na Bahia. Houve show, não houve, então houve essa discussão que na época, até para dar uma descompressão, o governador Eduardo Campos teve que afastar o secretário de turismo à época. O Paulo Câmara, secretário de administração, acumulou a secretaria de turismo
e é um fato que eu conto até interessante, porque passou um bom tempo acumulando e a imprensa chegou para o governador Eduardo Campos assim: governador, o senhor não vai efetivar ele no turismo, não vai botar outra pessoa, não. O rapaz está acumulando duas secretarias. E Eduardo gostava de umas tiradas como essa, assim: ele é jovem, ele aguenta. Estava se referindo a Paulo Câmara. Mas, e aí Paulo foi efetivado secretário de turismo, e depois no segundo governo o Alberto Feitosa foi convidado, deputado, vice-líder da bancada vice-líder do governo na Assembleia, e chama esse amigo meu para ser presidente da IPETU. E eu fui com esse papel. A gente precisa ter um pouco mais de rigor, precisa ter um analista do tribunal aqui dentro, para que falhas dessa natureza não aconteçam. Precisava da parte técnica mesmo. Técnica e de controle. Lembro que por conta desses episódios em Pernambuco e na Bahia, aqui em Pernambuco especificamente, o Tribunal de Contas fez uma resolução grande, detalhada e detida de como devem ser as prestações de contas sobre show, como deve ser fotografada, filmada. Então houve um rigor muito maior para que essas falhas não se repetissem. E aí eu entrei nessa jogada, só que, por ironia do destino, o Alberto Feitosa estava sem secretário adjunto de turismo. Eu não o conhecia nem ele a mim. Eu sabia que ele era deputado. Quando eu cheguei na Impetu, ele teve um bate-bola bacana, ele gostou do meu perfil, um cara técnico, Tribunal de Contas. Eu cheguei de fato sem nenhuma autoelogio, mas cheguei muito determinado a fazer o que eu queria fazer, então muito determinado a trabalhar. Sabia. Precisava. Sabia que o ritmo era diferente. O Tribunal de Contas é um órgão que tem um expediente de 30 horas semanais, então o expediente é de 7 a 1 todos os dias. Eu sabia que no estado eu sairia dessa zona de conforto, são 2 expedientes, é manhã e tarde, às vezes em buraca na noite, mas eu estava disposto a me impor esse desafio, a me impor essa situação, e fui com gosto. No final das contas, eu passei 45 dias na Impetu, praticamente 45, 50 dias estourando, e virei secretário executivo de turismo do estado, com o governador Eduardo Campos, Feitosa, o secretário de turismo, naquela ocasião indicação partidária, política, mas Feitosa foi um cara também que eu gostei muito de trabalhar, muito determinado, muito central, ex-militar, que disse que não deixa de ser ex-militar, e talvez uma das identidades que a gente tenha criado tenha sido por isso, porque eu não era filho de um militar, mas meu pai tem muito comportamento militar, de exigir horário da gente, de exigir organização, e eu percebia que Feitosa reconhecia isso em mim, que é um negócio que eu defendo muito, Adriano, para qualquer gestor público, para aproveitar teu espaço para poder deixar também um pouco da minha vivência como gestor público, como líder, que eu te falo muito isso nas minhas palestras sobre gestão pública, sobre liderança, que é muito difícil obter resultado sem ter método. Então, eu uso muito uma tríade que é pessoas, métodos para atingir resultados. Então, você precisa liderar as pessoas, você precisa conduzir as pessoas, você precisa capacitar as pessoas, você precisa, como é uma palavra muito em moda, motivar as pessoas. Mas essas pessoas precisam de instrumentos. Verdade. Hoje, cada dia mais, até a IA, mais se fala IA, instrumento de planejamento estratégico, seja o que danado for, para que você consiga obter resultado. Porque senão, se você não tem uma dessas pernas, para chegar no resultado, eu costumo dizer que você tem o dobro do esforço para ter metade do resultado. Muito esforço, pouco resultado. E aí eu falo muito nas minhas palestras. Para quem é bom de matemática sabe que o dobro do esforço para metade do resultado, a diferença na verdade não é 4, é 4 vezes mais. Então, nessa lógica, eu identifico hoje que Feitosa gostou do meu sistema de método, de organização, de trabalho e dedicação. Aí me convidou e deu certo. Deu certo a ponto de eu passar esses 2 anos do governo como secretário executivo, com total liberdade do secretário Feitosa para conduzir a secretaria do ponto de vista da gestão. Para ele também foi muito interessante, porque ele era o cara que precisava cuidar da imagem da secretaria, e ele era uma figura pública e política, ele era deputado licenciado, e eu não tinha tanto interesse de me envolver com a parte finalística da secretaria. Turismo, propriamente dito, a Impetu executava. Para mim, cabia conduzir a secretaria do ponto de vista da gestão. Então ele me permitiu levar uma pessoa que eu conhecia para cuidar da parte administrativa financeira. Eu consegui construir lá dentro. Dava autonomia. Total na parte de gestão. Lá a gente conseguiu construir os manuais de manualização de procedimentos, a gente conseguiu construir o planejamento estratégico da secretaria. Então ele deu total liberdade, o que também ele também tinha muita confiança. Então era uma via de mão dupla.
Isso se retroalimenta. À medida que ele me dava essa liberdade, eu retribuía com o resultado de trabalho da dedicação e ele retribuía com maior confiança. A ponto de Geraldo Júlio se elege prefeito e nesse período Feitosa era presidente de um partido na época, eu não lembro se já era o PR, enfim. Hoje é o PL, eu acho que era PR na época. PL? PR. Hoje ele está no PL, era o PR na PL época. eu acho que não existia ainda não. Talvez não. Acho que não, mas era PR, que ele tinha uma ligação na época com o Inocêncio Oliveira, que era deputado federal. E aí eu estou na secretaria um dia, ele foi para as discussões com o grupo de transição do prefeito eleito Geraldo Júlio, e ele Feitosa disse assim, está sentado? Estou, por quê? Não, porque eu fui lá agora conversar sobre um espaço para o partido e meio que chegamos num consenso entre a indicação e a necessidade da nova gestão do seu nome, para assumir a Secretaria de Administração. Tu topas? Topo. Eu acho que quem... É um desafio, né? Quem outro desafio. Não, eu tenho uma filosofia, Adriano, que é a seguinte, se eu não quisesse estar me submetendo a esses desafios, eu não teria saído do tribunal. Vai chegar o momento de eu voltar. Verdade. Vai chegar o momento de eu dizer, não, já estou completamente realizado. Eu brinco dizendo que ainda tem um gásinho para queimar. Com 52 anos de idade, é bem diferente do que era no passado, né? 52 anos, antigamente eu já estava pensando em se aposentar, se aposentando. Meu pai se aposentou com 51, por exemplo, que foi uma grande referência para mim, como engenheiro, né? Que ele continuou como professor. Então o Feitosa fez esse intermédio, que era, a gente precisa da dedicação do partido, foi mais ou menos isso, mas a gente hoje precisa de quadros técnicos. Geraldo Júlio prometeu muito na campanha. Eduardo dos Campos já estava para se afastar do governo do estado, para ser candidato a presidente da República. Então, e houve essa concessão, que eu tenho essa gratidão afetuosa de não ter que impor, não, tem que ser um nome do partido, tem que ser um cara mais ligado à política, que eu não era. Eu fui, então foi feita essa composição e aí eu bato lá em 2013 como secretário de administração do governo Geraldo Júlio. Então, é um pouco disso onde eu fui me aproximando dessa história da gestão do PSB. Desta feita, mais perto ainda da liderança maior de um político, que era Geraldo Júlio, coincidentemente colega do Tribunal de Contas, eu já o conhecia. Tinha na época uma proximidade maior com Paulo Câmara, porque fomos colegas de mestrado, e Geraldo já tinha saído antes do tribunal, antes mesmo do governo Eduardo. Geraldo, antes do governo Eduardo Campos, Geraldo era secretário de Finanças de Petrolina com o Fernando Bezerra Coelho. Então, Geraldo teve mais tempo fora do tribunal, aí dá menos convívio. Mas criamos uma relação muito boa, profissional, de amizade, de colega de trabalho. E aí, como sempre faço, Adriano, nos meus desafios, e eu disse isso quando convidado por Geraldo, eu vou retribuir a confiança que você está me dando no trabalho. Não vou prometer nada, eu vou me dedicar. E essa proximidade com a política que você me perguntou, ela se deu dessa forma, participando de governos, e isso para mim é suficiente. A experiência é suficiente, que eu digo do ponto de vista de não ter necessidade de me candidatar a nada. Sim. Eu não sinto essa vontade. Tenho família política na Paraíba. Nunca senti vontade. Lá na Paraíba, em uma ocasião, mais novinho, 14, 15, 16 anos, já me envolvia tinha um tio que era deputado, depois a mulher dele, que é minha tia Fim, foi prefeita dessa cidade chamada Bananeiras. Lá eu tive. Mas lá mesmo, uma época, eu disse, não, eu prefiro os bastidores. E aí, talvez por essa origem familiar lá, eu comecei a me envolver em campanha eleitoral aqui. E aí eu gosto. Isso eu gosto, da campanha eleitoral. Se envolve na campanha? Me envolvo. Desde o período de Geraldo Júlio? Aí quando eu entro no governo de Geraldo Júlio, tive a oportunidade de, na primeira eleição de Paulo Câmara, de trabalhar como um dos coordenadores da campanha. Mesmo sem ser filiado ao partido, eu já tive essa oportunidade. Então, não tenho uma filiação formal, mas tenho essa filiação afetiva, eu diria. O presidente Sileno Guedes, se nos ouvir um dia aí... Deputado, meu colega... Um abraço para Sileno Guedes. Meu colega de tribunal também. Meu colega é meu amigo, e eu voto nele, para falar a verdade. É meu colega, meu amigo e meu deputado. Ele até hoje brinca comigo, que diz que eu não me filiei só para não pagar minha anuidade, mensalidade, não sei nem o que é. Mas não é porque existe aí no simbolismo, para mim, de não ter essa filiação. Eu acho que essa proximidade distante, ou essa distância próxima, usando essa metáfora, ela é importante para mim, porque eu gosto, mas não quero ter essa pretensão de ser candidato, não tenho essa pretensão de ser candidato,
Gosto muito do processo eleito da campanha, sobretudo, gosto de ajudar. Tem uma métrica que é interessante para mim, que é o desafio, ter que eleger, ter que atingir. Então eu me movo muito por esses desafios. Na verdade, Marconi traz a parte técnica também para a campanha, né? Isso. Eu cuido de uma área específica, mas o que eu fiz, que eu acho que deu certo, e tanto é que fui convidado várias outras eleições, é que eu consegui trazer gestão para aquilo que eu cuidava. Disse, ó, método, de novo. A gente aqui, dá para fazer essa coisa aqui, que quando eu faço normalmente mobilização de pessoas. Dá para a gente fazer desse mesmo jeito, com um pouco de ciência, entre aspas, por detrás. De dizer assim, esse dia vai esse grupo, aquele dia vai aquele grupo para a rua. Se esse grupo nessa semana teve que sair no final de semana, na semana seguinte a gente não onera ele para ir no final de semana, mas por detrás disso, na verdade, tem uma lógica, Sim. um método, e que isso potencializa resultado. Então foi um pouco disso. Aí planilha, logística, tem um pouco de logística. E outra coisa que é importante, que eu falei também nesse encontro de final de ano, não existe conquista solitária, né? Não. Todas essas eleições eu fiz a condução desse grupo de mobilização, mas contando sempre com a equipe. 3, 4, 5. Dependendo do momento da campanha, tem hora que eu estou coordenando ali, estou comandando diretamente 10 pessoas da minha coordenação. Era a coordenação normalmente de mobilização, que coordena, não sei que a gente coordena a movimentação de muitas outras pessoas. Então, aí eu fiquei um pouquinho mais próximo da política, digamos, até partidária, eu diria, mas mantendo essa distância que eu acho importante para mim de não ser filiado. Porque é uma prova, claro que se o cara quiser ser candidato, se filia facilmente, mas eu acho que é uma demonstração simbólica que eu não tenho ainda essa pretensão. E cada dia mais tenho menos. Agora, não depende da minha vontade participar dos governos do PSB, depende da vontade de quem me convida. Sim. Mas até hoje eu tenho sido convidado, como eu já falei, repito, há quem ainda acredite que tem um gásinho para queimar. Quando não tiver, ou eu vou pedir para sair, ou não vou mais me convidar, e eu volto lá para o meu tribunal para fazer minha função, como eu sempre fiz, não tem problema nenhum. Dá continuidade. Agora, o que eu tive a oportunidade, Adriano, nessas ocasiões, foi não só de contribuir para o partido PSB, para os gestores do PSB. É um conjunto de fatores, né? É a realização profissional, é uma ajuda à população, com a contribuição que eu estou dando. Eu hoje me considero cidadão recifense, já estou aqui há mais de 20, quase 30 anos, eu acredito que já moro em Recife, 95, né? Praticamente há 30 anos eu já moro em Recife, totalmente ambientado, então também é uma forma de eu retribuir. Eu tenho que trabalhar mais do que trabalharia se eu estivesse no Tribunal de Contas, mas as posições que eu tive a oportunidade de ocupar, como por exemplo a Secretaria de Administração, a gente cuidava lá na época da folha de pagamento do funcionário, da parte de desenvolvimento de pessoal, da parte predial da prefeitura, da parte patrimonial da prefeitura. Então você não trabalha diretamente com a população, mas você trabalha com quem trabalha. Por exemplo, as pessoas querem receber seu salário no dia certo. Além de receber no dia certo, querem receber de forma certa. O cara teve uma hora extra naquele mês, teve uma gratificação de produtividade que ele fez um plantão. Então a gente cuidava disso. Era mais ou menos cuidar de quem cuida, né? E isso é uma forma, sim, de ajudar a população. E sempre tem problema, sobretudo quando tem a transição de governo, né? O senhor chegou a assumir um governo com a transição de outro. Sempre tem alguma folha em atraso. Quando eu fui para a gestão geral, a gente estava sucedendo o João da Costa. João Paulo Costa. Não. João Paulo foi anterior. É porque você fez uma brincadeira aí sem querer que a turma misturava. Que eram os dois Joões. Era João da Costa. Não teve esse problema de atraso. A gente enfrentou uma modificação de comportamento. Só o jeito do governo anterior governar e o jeito do PSB, que já estava testado e eu diria aprovado. Por quê? Porque quando a gente vai para a Prefeitura do Recife com o Geraldo Júnior, o Eduardo Campos já tinha sido governador por mais de 4 anos. Na verdade, por 6. Então, o modelo PSB ele já tinha sido implementado no Estado e Eduardo Campos batia popularidade em 90%. Eduardo Campos foi eleito, na época, como o governador mais bem votado da história. Naquela ocasião, não sei da história, mas mais bem votado do Brasil, se não me engano. Número 1. Então, era um modelo que eu sabia que ia dar certo. Eu lembro, por exemplo, na Prefeitura do Recife, que a Secretaria de Administração, ao longo do tempo,
ela tinha sido meio que esvaziada. Tal função, bota para a Secretaria de Finanças. Até com alguma motivação, a Secretaria de Finanças tem um quadro próprio de auditores. Então tem um pouquinho mais de qualidade da mão de obra, etc. Mas a concentração lá na finança foi relativamente grande e, e a desconcentração na administração foi pequena. E aí trabalha comigo aqui, eu tenho um auditor que formou-se comigo em administração, o Rodrigo Chagas, que eu comecei a paquerá-lo, no melhor sentido da palavra aí, a conversar com ele sobre a prefeitura. E eu depois confirmei com ele, eu notava que ele ficava meio assim, administração, tipo assim, a secretaria. E eu, totalmente empolgado, animado, sabendo que a administração da prefeitura de Geraldo ia virar a secretaria de administração, que era a Secretaria do Estado. Sim. Que é com um papel importante, com a central de licitações, todas as licitações são concentradas na Secretaria de Administração, o patrimônio, a parte de frota, eu já sabia disso. E aí, eu percebia nele, né? Aí ele foi, inclusive, um dos meus adjuntos, trabalha comigo até hoje. E eu percebi, aí a gente conversou depois, não, era isso mesmo, eu achava que não ia ter o espaço, porque já tinham tirado e tal, mas de fato a gente tinha um jeito de governar. E quando você pergunta da transição, a dificuldade que eu acho que a gente enfrentou no período de transição ali em novembro, dezembro, de 12 para 13, era até num prédio emprestado pela Caixa Econômica Federal na Ilha do Leite, era essa transmutação, vamos chamar assim, sim, do modelo anterior para o modelo que a gente queria implementar. Dentre várias outras questões, essa que eu falei, a Secretaria de Administração precisava ser retomada para ser mais parecida com o que era a Secretaria de Administração do Estado. A estrutura de cargo comissionado, de gerenciamento, estava completamente diferente do que a gente achava. Então, não podemos inventar, não teve problema de atraso de folha, que é comum até mais no interior, diria. É mais comum. Não teve como se... E é uma infelicidade, que eu conheço também a realidade, não só pela minha vivência, mas pelo Tribunal de Contas também, que muitas vezes o que assume é assim, não, o problema não é meu, não, é do anterior. Quando não é, a prefeitura é uma pessoa jurídica. Sim. Quem está ali está só representando aquela pessoa jurídica. Então, mas tem muita gente que faz isso, assume a prefeitura, paga o mês daquele salário daquele mês, que é entre aspas dele, e quer deixar para depois, mas não é bem assim que funciona. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa vivência, e criei uma relação muito boa com o ex-prefeito Geraldo Júlio, é que Geraldo, de fato, ele implementou, além do modelo PSB, e ficou claro para mim, uma visão que eu já tinha visto Eduardo Campos defender, que é a visão de farol. Eu vou explicar. É que quando você tem a visão de farol, o que importa é para frente. Para trás é retrovisor. Então, ele usava muito esse termo mesmo. Eduardo gostava disso, e Geraldo fez isso na prática. A gente viu algumas coisas que a gente discordava muito, eu disse, não adianta estar preocupado, ou denuncismo, seja o que for. É daqui para frente. Vamos estar errado, corrige e vamos. Ele não ficou com a famosa, quando muda de um partido para o outro, caça às bruxas. Sim. É muito comum. A oposição tomou o poder, aí ninguém presta para nada. Geraldo não se preocupou com isso. Eu tenho que governar para o povo. A campanha de Geraldo foi uma campanha muito, muito forte, eu diria. Por quê? Porque pegaram um desconhecido, um cara que ninguém sabia quem era, um técnico, para ser candidato e conseguir eleger. Então a campanha tinha muita promessa, inclusive. E aí, para você cumprir aquilo que você prometeu naquele volume, não dá tempo de ficar caçando bruxa, preocupado com quem estava e quem não estava. É para frente e naquela ocasião, uma pré-candidatura do nosso Eduardo Campos a presidente da República. Aí é que a gente... E aí ainda tem um reforço, assim, essa prefeitura, o governo do estado já estava aprovado. Mas a Eduardo também precisava que Geraldo desse certo, mas a prefeitura, o governo do estado deu certo, a prefeitura também desse ano e meio que eu botei uma pessoa, que tem uma pessoa do PSB lá, também está dando certo. Então, lembro que nessa ocasião foi uma das mais críticas do ponto de vista de vivência familiar, porque eu puxava muito da gente, mas muito, 9, 10 horas da noite, todos os dias, no outro dia cedo, fazia parte daquele momento. O senhor acredita que Eduardo Campos poderia ser naquela época presidente do Brasil? Acredito. Eu acho que se ele não fosse naquela, e para ser sincero, eu acho que era mais provável que ele não fosse naquela, eu acho que ele era na seguinte, que elegeu o Bolsonaro. Eu acho que na seguinte estava mais incerto, na minha visão. E um nome como Eduardo Campos, nova política, diferente e tal, mesmo sendo uma história, certo, mas vinha numa pegada diferente, E Eduardo, depois que morreu é mais complicado falar, né? Todo mundo... Mas eu trabalhei ainda como adjunto no governo dele. Era um cara, eu me lembro de uma dessas reuniões, tinha um colega do meu lado que era, acho que era presidente da
Fundeb-Fidem, enfim, um desses órgãos, um economista, chegou a ser secretário da Fazenda, Márcio Stefano, ele disse assim, Marconi, a gente está aqui no monitoramento, tela, foto, método, mas Eduardo realiza, porque tem 70, 80, quiçá 90% de desejo, de vontade. De vontade. Então, que é a história, 99 de transpiração e 1 de inspiração. Eu acho que tudo é importante, o método também é, mas o desejo dele era muito forte. Era muito forte. Eu costumo repetir, Adriano, que quando eu estava no governo do estado, eu vi essa história. Eduardo Campos, quando começou a popularidade dele a crescer, ele tinha poucos meses de governo. E eu tenho isso para mim como um ensinamento. E aí ele contratou uma empresa, eu acho que é o argentino, se não me engano, o Diego. Um argentino que é craque em pesquisa qualitativa, que o PSB faz muito uso das pesquisas qualitativas dele. Então, para entender minimamente, você coloca um grupo de pessoas, às vezes numa classe social diferente, classe econômica, sei lá o quê, e solta o assunto ali, está sendo tudo gravado, tudo observado para uma análise de especialista depois de como está pensando, normalmente até pessoas de opiniões opostas. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Temas da cidade, é feito isso também no processo eleitoral, mas não só na eleição. E aí, Eduardo queria saber por que ele tinha 3, 4, 5 meses de governo, tinha entregado pouquíssimo, porque não dá tempo, e a popularidade dele estava cada dia maior. E aí a conclusão do argentino foi que ele entregou pouco ainda, depois entregou muita coisa, muita mesmo, mas que ele tinha atitude. E aí nesse final era um diferencial. Era o diferencial. E aí a atitude, eu acho que ele se agarrou nisso de um jeito que... E aí a atitude, normalmente, ela gera resultado. Então essa história da transpiração, 99 de transpiração e 1 de inspiração, é atitude. É atitude. Quando eu dou minhas palestras também, pegando lá da escola da administração, tem um tal de um chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. C-H-A, chá. Todo profissional, todo líder, todo deve ter isso, em qualquer área de atuação. E aí eu digo, eu gosto de dar exemplos para tentar explicar exatamente o que é cada coisa. Então vamos dizer que você comprou um produto. Você comprou um produto que vem com manual. Então quando você vai lá e lê o manual, você está adquirindo conhecimento. Isso faz assim, isso faz assado, isso faz assado. Mas você não fez, você só leu. Aí ele diz que para fazer daquela... Aí você, depois que lê o manual, você pega o produto e vamos dizer que precisa ser montado. Ou montado, desmontado. Aí você vai pegar a mão na massa. Aí você vai lá, aí você está começando a criar habilidade. Embora no chá a atitude venha por último, na minha visão, de minha experiência de vida, é a mais importante de todas. Porque se você tiver conhecimento e tiver habilidade, se você não tiver atitude, não vai adiantar de muita coisa. E o inverso chega a ser verdadeiro. Se você não tiver o conhecimento, e muito menos a habilidade, mas se você tiver atitude, você vai lá, estuda, lê, aprende a fazer e faz. Então, e casando com a história da pesquisa que foi feita com o Eduardo, eu acho que é tudo para um profissional hoje. É ter atitude. Que alguns chamam de proatividade, que alguns chamam... esses nomes vão mudando ao longo do tempo. Mas é atitude. E você que é profissional, tente ter sempre. Calculada, sem exagero, mas sempre ter atitude. Muito bem, coisa boa. Isso aqui a gente está tendo, é uma verdadeira aula, Albertina. A Albertina ali nos bastidores é muito gratificante. Uma dúvida, o senhor chegou a trabalhar com Paulo os 2 mandatos? Não, o que aconteceu foi, Paulo se elege governador, e nessa eleição que eu já comecei a participar, eu já estava na prefeitura, e na prefeitura eu me mantive com Geraldo Júlio. Geraldo é candidato à reeleição, nos 2 primeiros anos de Paulo. Quando Geraldo se reelege, ele faz uma mexida no governo, que é interessante, todo mundo faz, e ele disse que, e ele falava muito isso, que não podia ser a mesma gestão. O povo não reelegeu para fazer mais, só o que ele já tinha feito, era para fazer mais e melhor. Nisso ele faz uma reformulada na equipe e me coloca na chefia de gabinete dele, com o seguinte intuito de que a chefia de gabinete, na época, era ocupada pelo Rodrigo Farias, que hoje é deputado, e não por coincidência, era uma pessoa mais ligada à política, a política partidária, vamos dizer assim. Então o que Geraldo queria era que a política ficasse mais concentrada na Secretaria de Governo, e Rodrigo foi para lá, junto com o Sileno, o João Guilherme na época,
e que o gabinete tivesse uma postura mais técnica, de se relacionar mais com a sociedade e menos com a política. Sem nenhum desprezo para a política, ao Sim. contrário. Ao contrário. Eu também me relacionava com os políticos. Mas que a política ela tinha um local específico ali. E eu tive essa missão de aproximar a prefeitura de médicos, de profissionais liberais, de entidades, sindicatos disso, daquilo, de hospitais, o que fosse. Lembro que nessa ocasião, neste papel, a gente conseguiu reanimar a medalha do mérito, se eu não me engano, é Nilo Coelho. Agora posso ser traído pela memória. Não, desculpa. Fui traído pela Nilo Coelho do Tribunal de Contas, por isso que eu confundi. A medalha do mérito Capibaribe. É uma honraria que tem grão-mestre, tem todo um regramento, que fazia anos que não era utilizada. Nessa métrica minha de ter que um papel mais técnico, o gabinete do prefeito, a gente reanimou. Tinha um colega que era secretário da assessoria especial, que era o Fred Oliveira, que até hoje é um grande amigo, foi presidente da Federação Pernambucana de Futebol, foi vereador, que me ajudou nessa missão, um cara mais experiente que eu, mais velho, e a gente conseguiu reanimar essa medalha, e que fazia anos que não estava sendo concedida, e eu tenho orgulho de dizer que conseguimos conceder essa medalha, na época que eu era chefe de gabinete, ao Dr. Ricardo Brenan, do Instituto Ricardo Brenan, ao primo Francisco Brenan, a Luiz da Mota Menezes, que é um dos maiores arquitetos urbanistas que Recife já teve, e ao professor Rafael Menezes, que era aquele professor, não sei se você vai lembrar, que o símbolo dele era um chapeuzinho, foi vereador, e todos, na verdade, já estavam com a idade bem avançada, e aí aconteceu essa coincidência, por quê? De ser todos com idade avançada, porque como fazia muitos anos que a gente não tinha concedido a prefeitura como um órgão, você precisava recuperar esse prazo. E você não recupera com os novos, né? Sim. Você tem que aproveitar os mais antigos enquanto estão por aqui. Então, foi esse o papel que eu tive no primeiro biênio do governo de Geraldo Júlio. No primeiro biênio do segundo governo, desculpa. Quando Paulo Câmara se reelege governador, e aí, como era o mesmo partido, realmente a gente tinha muito bate-bola, o secretário daqui com o secretário dali. Muitas relações. Muita relação, é a mesma secretária, é o mesmo partido, é natural. É naturalíssimo na minha visão. Então, você como secretário tem acesso a todos, são colegas, etc. Muito natural. É muito natural. Alguns eventos, algumas agendas e até trabalho mesmo. Você, quando era da Secretaria de Administração, podia bater bola com a Secretaria de Administração do Estado e vice-versa. Então, essa proximidade fez com que, quando o Paulo Câmara se reelegesse, ele convocasse 5 ou 6 secretários gerais para ser secretário dele. Eu não vou lembrar de todos, mas vou me lembrar de Bruno Chuamba, que era secretário do Meio Econômico, foi, se eu não me engano, Eduardo Machado, que era adjunto na Cidadania, se eu não me engano, Alexandre Gabriel, a secretária da Mulher à época, que vai me falar, que eu não vou lembrar o nome exatamente. Então foram 5 ou 6. Nessa retirada dos secretários de Geraldo para o governo do Estado, Geraldo, de novo, no meio do governo dele, precisou rearrumar. Nessa rearrumação, e a gente dali para frente já ia enfrentar uma nova eleição municipal, Rodrigo Farias, nosso deputado hoje, volta para a chefia de gabinete e eu volto para a administração. Aí eu termino o mandato de Geraldo Júlio como secretário de administração de novo. Então, na verdade, eu não fui os 8 anos secretário de administração, fui 6, porque no meio ali eu fiquei como chefe de gabinete durante 2 anos. Quando o Geraldo Júlio deixa de ser prefeito e a gente no processo eleitoral elege João Campos, é uma confidência para fazer a vocês aqui, eu já falei para algumas pessoas Nos bastidores. nos bastidores, mas não em público, eu ainda cheguei a ser convidado. O Geraldo Júlio assume a secretaria, é convidado pelo governador Paulo Câmara para ir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele decide ir e me chama para ir com ele e algumas outras pessoas que fizeram parte do governo dele. Com algumas outras também ficaram na gestão do João. E João chegou a me convidar naquela época para cá, para Recife Prévio, onde eu estou hoje. O destino ele também não deixa de acontecer, estou aqui. Mas na ocasião, e embora eu seja um grande defensor da razão, Adriano, eu acho que a emoção ela tem seu papel também. Sim. E eu deixei que a razão brigasse um pouco com a minha emoção e meu coração falasse mais alto. Conversei com a minha esposa também, mas quando o Geraldo me convidou para ser presidente do Porto do Recife. Só um negócio diferente,
Eu sei que nunca fosse do ramo, mas é um negócio desafiador e fez uma sinalização. Mas disse, muito embora, não posso deixar de dizer que João conversou comigo e queria que você fosse para Recife. Você é um cara do Tribunal de Contas, lá tem uma grana que a gente pode falar já, aqui ou na continuação lá em Carpina, que a gente investe aqui um valor elevado, então precisa de pessoas que tenham a honestidade que você tem, e além da honestidade, a história da mulher de César, não basta ser feio, tem que parecer, então além da honestidade que a gente sabe que você tem o timbre de ser de um órgão de controle, e aí sua história de vida também mostra isso. Mas João me convidou e eu também fiquei à vontade. Eu tenho um tempinho para pensar. Naquela ocasião, o coração falou mais forte de ficar com o Geraldo. A gente criou uma relação. O João, na minha visão, não teria dificuldade de arrumar uma outra pessoa para cá. Parece-me que teve. E aí eu fui com o Geraldo para ser presidente do Porto do Recife. Geraldo, secretário de Desenvolvimento Econômico, na secretaria da qual se vincula tanto o Porto do Recife como o Porto Suape. Hoje ainda é assim. E aí, por ironia do destino, eu rodei mais do que má notícia. A secretária da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, à época, que é atual, até chegou a ser de novo, a Érica Lação, a procuradora do Estado, ela já tinha pedido ao governador Paulo Câmara para sair. Então, quando eu saio da prefeitura, eu passo a trabalhar com o governador Paulo Câmara de forma indireta. Geraldo é o secretário, eu sou o presidente do Porto. Então, eu já passei a fazer parte da equipe dele ali em 21. 21, não é isso? Começou em 21. Quando essa secretária pede para sair, aí Paulo me chama e me convida e diz, ela pediu para sair, a gente pensou no seu nome, ele falou até no plural, vou explicar por quê. Porque todos os governantes, a maioria deles, eles se cercam muito do secretário da área meio. Planejamento, administração, finanças, para tomar essas decisões administrativas. E a controladoria faz parte desse grupo e eu passaria a fazer parte desse grupo. Então, quando ele me convidou, ele começou numa conversa individual que virou uma conversa coletiva com essas figuras, que na época era Décio Padilha, Alexandre Rebelo, todos conhecidos mesmo. E os meninos aqui, todo mundo ali de acordo com o teu nome. É unânime. Tá todo mundo com o teu nome, tu já conhece os meninos, eu queria que tu assumisse esse desafio. E assumi. E tive uma experiência boa. Eu, como sou no órgão de controle externo, aí eu estou fechando um ciclo, eu sou no órgão de controle externo, passei um tempo no executivo executando e agora estou no órgão de controle interno, meio que fechando essa tríade aí. E fui para a Controladoria Geral do Estado, fiquei durante uns 2 anos, depois lá do Porto, veio o processo eleitoral do governo do Estado, do qual Danilo Cabral, que também é meu colega do tribunal, como eu falava, aquela coincidência que trouxe isso, não é comum, foi uma pura coincidência. Infelizmente a gente não obteve o sucesso na eleição, o partido que eu sempre trabalhei, né? E a nossa governadora foi eleita democraticamente, segundo turno, etc. Aí nosso prefeito João Campos me convida, dessa feita, de novo, para cá, para Recife. Aí eu já estava ali meio que me preparando até para voltar para o tribunal, mas eu tinha essa visão. Eu também tenho uma visão dessa história de gostar do que faz e não somente fazer o que gosta. Também tenho uma visão que assim, a conformidade, se conformar sem se acomodar. Até fiz uma brincadeira com um paralelo com a Ariano Suassuna, que diz assim, o pessimista é um chato, o otimista é um bobo, eu sou um realista esperançoso. Então uma frase. Aí eu faço um paralelo, eu quero achar uma frase semelhante para dizer assim, eu quero me conformar, mas não quero me acomodar. Então é como se fosse isso, é um realista esperançoso. Então, assim, eu me conformo bem, mas aquilo não pode me aquietar. Então eu voltaria para o tribunal com todo prazer e já estava até articulado para isso. No final do ano ali, em tempo ainda, o prefeito João me convida para vir cuidar disso aqui. Como eu tinha dito, já tinha convidado em outra ocasião. E aí o Tribunal de Contas é um órgão que fiscaliza todas as aposentadorias de servidor público municipal e estadual. Então já era minha praia, já é minha praia. E aí vim bater aqui. Já dominava e veio. Eu, quando secretário de administração, essa autarquia aqui, ela se vincula, ela não se subordina, mas se vincula à Secretaria de Administração. Eu já conhecia o secretário de administração, como foi no meu caso na época, ele preside o Conselho de Previdência, que é até hoje assim, então eu já conhecia bem. Não como eu conheço hoje, não Sim. como presidente, como os meandros, mas era do ramo, digamos assim. Que eu falei para ti em off e não falei aqui, vou falar em público. Quando o Geraldo Júlio me convida para ser presidente do Porto, eu tinha convicção que eu não entendia da navio, e não tenho vergonha de dizer isso a ninguém, e disse a vários interlocutores lá do próprio Porto.
Mas por que eu tenho coragem de assumir e vou assumir? Porque eu entendo de gestão pública e o porto é um porto público e por detrás dele vai estar a gestão pública. Eu entendo de gestão e gestão pública. Nesse assunto eu vou me garantir, vou aprender com quem que tem humildade para admitir que não entendo e vou aprender com quem entende. Aqui já é um pouco diferente, aqui é gestão pública, mas numa praia Sim. que eu já conhecia, que eu já conheço e sempre há, evidentemente, tem que ter a humildade de saber que tem o que aprender e vai ter. E aí foi quando eu em 23 volto para a prefeitura e estou aqui na Reciprev Saúde Recife desde então. Foram vários desafios, né? E todos os desafios alcançados e a meta cumprida. Eu acredito que sim. É. Esse ano é um ano importante para a gente aqui. Muito bem. A gente tem vários assuntos a ser comentado aqui, a ser falado, mas a gente já passou de 1 hora, mais de 1 hora de podcast por mim. Albertina, a gente passava aqui a noite Eu estou à todinha disposição, fique à conversando. vontade. Mas aí é aquela conversa que nós tivemos. Vamos deixar um gostinho de quero mais. Vamos falar em Carpina sobre a Reciprev. A gente vai detalhar cada momento, cada detalhe do seu trabalho, né? A gente vai detalhar todos eles. Também aqui falar um pouco também da Reciprev. A gente vai aprofundar cada vez mais no outro podcast. Eu queria deixar aqui a câmera para que Marconi pudesse falar algo que não foi comentado, mas que gostaria que fosse perguntado mesmo. Se tiver algo, fica à vontade. Primeiro, agradecer de novo o espaço que vocês estão nos dando para falar um pouco da minha história como quase carpinense. vamos Rapaz, dizer achei assim. excelente. E eu concordei de partida quando tu fizesse a provocação da gente fazer, deixar o gostinho do quero mais para que eu vá lá, eu me Sim. comprometo e irei. Pode anotar que eu irei. Já está Eu agendado. cumpro com minhas promessas. E eu acho que uma coisa que eu poderia falar, que eu acho que eu devo falar, é que nesse final de ano, eu falei muito desse encontro, é porque foi recente. Era algo que também iria comentar, É. mas pode falar, teve um encontro com o seu. Foi com a nossa equipe toda inteira. Também foi um dia festivo, a gente fez um encontro pela manhã no auditório e à tarde foi a nossa confraternização, que eu acho que cabe perfeitamente. Mas aí, bolando como seria o dia, como seriam as falas, etc., eu tinha feito um vídeo aqui sobre as premiações que a gente recebeu. É por isso que eu queria encerrar minhas palavras falando sobre essa história do resultado, né? O esforço, normalmente, ele traz o resultado. Ele é necessário, mas não é suficiente, mas normalmente traz o resultado, normalmente. E esse ano foi um ano muito produtivo para a gente. Aí nessa fala, umas premiações que a gente conseguiu manter, eu gostei do que eu falei. Minha mulher fica pegando no meu pé. Se você se assiste muito depois, eu digo, eu vou assistir também tudinho, tá de novo. Porque eu gosto de falar para dar aula, para dar palestra, gosto de me expressar. E uma das coisas que eu particularmente aprendo é me assistindo. Porque aí você vê um vício de linguagem, você Verdade. vê um gesto, etc. Então, e claro, evidentemente, muito mais do que me ver, é ver os outros. Sim. Você assistir quem sabe falar bem, quem domina a técnica. E de novo, Adriano, conhecimento, habilidade e atitude. Já estudei, já fiz curso, eu escuto de fala e pratico. Enfim, então você vai atrás do conhecimento, ler e tal, você tenta fazer na prática e tem atitude para estar sempre buscando esse aperfeiçoamento. E um deles é assistir. E aqui não tenha dúvida que, de novo, até para ver com calma o contexto, que a gente está aqui no bate-papo bem, me senti bastante à vontade, descontraído. Só não foi mais descontraído, graças a Deus. Eu vou lhe explicar por quê, porque eu falo muito palavrão. E aí precisava me conter. Em ambientes mais informais, você vai me conhecer e vão sair. Mas aqui não está tão... Está um ambiente que eu estou bastante à vontade, mas não a ponto de... Porque também tem um público, pode ter gente mais nova, criança, etc. Então, não é necessário. Não é necessário ficar tão à vontade assim de... O que eu digo também, e até nesse encontro, estou falando tanto desse encontro, eu só tenho um palavrãozinho. Porque eu digo que na prática, embora eu os tenha evitado aqui, é um pronome reforçativo. Aquele carro, um carro bonito da peste. Aí você está dizendo que ele é muito bonito. Sim. Então é mais nesse contexto do que o palavrão pelo palavrão. Enfim, quando eu fui fazer um vídeo aqui pro nosso Instagram sobre essa premiação, eu disse assim, gente, a gente conquistou muita coisa. E tem um pouco a ver com o que a gente conversou aqui. A gente conquistou muita coisa. A gente ainda tem muito o que conquistar, na minha visão. Mas esse desejo de ter muito a conquistar não nos impede, ou não nos impede de comemorar o que conquistou.
Exato. E aí eu volto para o conformado e inconformado. Talvez eu comece a chamar dessa forma, Adriano, depois da nossa conversa. O conformado e inconformado. Que aí eu disse, poxa, eu gostei disso que eu falei. Eu queria que o mote do nosso encontro fosse esse. E aí a conquista, aí eu fiz uma frase para o encontro que foi a vida é feita de ciclos, mais ou menos isso, a vida é feita de ciclos e cada conquista é o fechamento de um e a porta de entrada para um novo. Perfeito. Você fecha um ciclo, aí é uma conquista. Mas à medida que você fechou um, aí deixei uma foto da nossa skatista campeã, junto, por exemplo, vocês acham que ela estava com o troféu? Raíssa, né? Vocês acham que aí ela ganhou, ela já disse, pronto, já realizei, amanhã não tem mais o que conquistar. Ou ela descansou 24 horas, 48 horas e buf, já começou a treinar de novo para a próxima competição. E eu acho que a vida, guardadas as devidas proporções, é um pouco disso. Você fecha um ciclo, tem que abrir outro, sobretudo no mundo corporativo. Então, eu tentei transmitir isso para a minha equipe, dizendo o seguinte, minha gente, a gente ainda tem muito que eu queria que melhorasse, por uma série de fatores. A gente tem um concurso público realizado, já nomeamos os quatro primeiros da história da Resprev. Então é muito festivo isso também. Os 4 primeiros servidores efetivos concursados. Mas são 15 no edital, então ainda tem a conquistar. É exatamente isso. Mas e os 4? Eu não vou comemorar? Os 4 primeiros da história. Vão ficar na história esses 4. E aí a minha fala no final de ano foi mais ou menos essa. A gente... E aí eu disse, isso serve para a nossa vida. Eu uso muito, o teu está ainda no meio copo. Até a gente muda às vezes. Tem hora que eu vou achar esse copo meio vazio, tem hora que eu vou achar ele meio cheio. O ideal é a gente sempre ter uma ótica mais um pouquinho otimista. Otimista, corrigindo-me, realista e esperançoso. Para falar igual a Ariano, que otimista, segundo ele, é bobo. Mas um pouquinho mais esperançoso. Por quê? Porque, de fato, vão ter versões. O cara vai olhar daqui vai estar disso, quem olha daqui vai ver aquilo. Então, eu disse, a gente também precisa ter esse ponto do doce, como dizia um professor meu do mestrado, Jorge Javerucha dizia isso, você tem que achar o ponto do doce. Para que a gente não se conforme ao ponto de parar, mas não se inconforme a ponto de entristecer, dizer, não tem o que comemorar. Então é um exercício diário e foi isso que eu tentei transmitir para eles. Porque a gente já conseguiu nomear esses 4 concursados. O Ministério tem uma certificação que vai do nível 1 ao nível 4. Na verdade, do nível 0 ao nível 4. Nós somos no nível 3 já há algum tempo. E esse ano nós fomos reavaliados e mantivemos o nível 3. Então é um motivo de comemoração. Então este ano de 2025, que resultado do trabalho de todo mundo aqui, desse esforço coletivo, é um ano muito positivo para a gente. Nesse final de ano, e saiu tudo muito perto um do outro. O Tribunal de Contas divulgou um indicador criado pelo próprio Tribunal de Contas chamado IGPM-Prev. IGPM-Prev, acho que é isso. Não, IGPrev Municipal. É um índice de gestão previdenciária municipal. Só 2 cidades ficaram em primeiro lugar. Só 2 cidades tiraram nota máxima. Recife mais uma, que eu não estou lembrando de cabeça agora. Então a gente fica no primeiro lugar na avaliação de gestão previdenciária pelo Tribunal de Contas. Outro reconhecimento do nosso esforço. E por derradeiro, o Ministério tem um outro indicador chamado ISP, Indicador de Situação Previdenciária. São informações prestadas por qualquer instituto de previdência que ficam no site do Ministério, que tem criterização para você. Isso aqui tem que ter, por exemplo, tem que ter tantos conselheiros no Conselho de Previdência que tem um nível superior. São vários itens que são avaliados permanentemente pelo Ministério. E este ano, de novo, é anual, a gente tirou a nota máxima A pelo 5º ano consecutivo, com ainda uma benesse de ser o único regime de previdência de grande porte em Pernambuco a obter a nota A. Nem o do Estado, que é maior do que a gente até, que também obteve essa nota. Então, eu ainda quero construir muito, eu e a equipe aqui, ainda tem muito que a gente pode aprimorar, melhorar. Então, como eu estava dizendo, o quadro próprio, nós criamos o quadro próprio, na lei são 90 pessoas, no edital fizemos vaga para 15, tem 4. Ou seja, a gente ainda tem muito o que percorrer, mas não impede que eu comemore os 4 que entraram. E foi essa a filosofia que eu tentei passar para a equipe. A gente não pode se acomodar porque também botou os 4 para dentro e não pode se inconformar porque não conseguiu. É sempre achar esse ponto, o que permite que a gente fez no dia, e eu vou fazer aqui agora, que a gente comemore bastante os resultados do ano de 2025, perdão. Eu querendo já ir para 26 para poder lhe visitar lá em Carpina. Então,
Eu faço o agradecimento final a você dizendo isso, que a gente, de fato, como resultado do trabalho de toda essa equipe, eu consegui, nesse tempo que estou aqui, reformular, trazer esses 2 auditores, colocar uma outra pessoa para comandar o Sol de Recife, que depois a gente vai falar sobre isso. Fiz uma certa reestruturação administrativa aqui e uma equipe mais próxima a mim, eu diria, pessoas que já trabalharam comigo, que sabem o meu estilo de trabalhar, que tem até uma semelhança nessa, humanização que eu tento dar na condição das pessoas. E o resultado disso tudo é que a gente conseguiu, consequência disso tudo foram os resultados positivos que a gente obteve. Então estamos fechando 2025 com muita satisfação, com muita alegria, com chave de ouro, eu diria. Com muito, com muito a conquistar, mas um bocado conquistado, e o fato de ter a conquistar não impede que a gente comemore que conquistou. Adriano, muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço, foi maravilhoso, como eu falei anteriormente, a gente passaria aqui um bom tempo conversando e detalhando os assuntos que foi importante para mim, muito bom de verdade, e o público vai gostar, né? É um cara que já foi de Carpina, da zona da Mata Norte, que tem essa história bonita, uma história marcante, foi maravilhoso. Só esqueci de dizer que um dos motivos que eu vou muito a Carpina é porque minha esposa é de Nazaré da Mata. De Nazaré. Eu falei. Não, chegou a falar não. Aí lá, a minha sogra tem uma propriedade, o famoso é porque já foi uma pousada rural, o Engenho Coelhinha. Sim. Então, de mês em mês, algum tempo, eu tive uma frequência baixa nesse segundo semestre, mas sempre eu estou por lá. E como é pertinho ali, as compras eu faço em Carpina, vou na academia em Carpina, vou no Novo. Então, a minha mulher, também a família é toda da Mata Norte e sempre estou pela região. Que coisa boa. Tá vendo? Foi maravilhoso receber aqui Marconi Muso, satisfação. E esse foi mais um Radar Visão podcast diretamente aqui de Recife. Muito obrigado a todos e até a próxima.